O presidente Lula está em estado crítico de saúde. Depois que houve uma queda e uma hemorragia, ele passou por uma cirurgia e algumas pessoas dizem que ele está entre a vida e a morte. Nesse conteúdo, você vai entender a profecia que antecipou tudo isso e aonde está chegando aí a determinação de alguns cristãos e da opinião popular. Segundo informações da imprensa brasileira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma cirurgia de emergência na segunda-feira e se encontra internado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele sofreu uma hemorragia intracraniana como resultado de uma queda que ocorreu em outubro. Um boletim médico foi emitido na madrugada desta terça-feira, dia 10, trazendo mais detalhes sobre seu estado de saúde. Após sentir dores de cabeça, o presidente se deslocou até a unidade do hospital em Brasília para realizar um exame de imagem. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade de São Paulo, onde foi submetido à craniotomia, informou o boletim assinado pelos médicos Roberto Calil Filho e Ana Helena Germolio. A equipe médica informou que Lula está sendo monitorado na UTI. Um novo boletim será divulgado em breve com atualizações sobre a condição de Lula. Em outubro, o político foi levado ao hospital após o acidente em casa. Ele sofreu um corte na nuca e precisou receber pontos. O incidente aconteceu coincidentemente após Lula mencionar Jesus Cristo durante um comício e afirmar que ninguém era mais de esquerda do que ele. Eu fico muito orgulhoso de ver o Caetano arrumar uma vice, uma mulher negra, uma pastora. Tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, não é nenhum granfino, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Em época de eleição é beijinho, beijinho. Depois das eleições é tchau, tchau para o povo pobre desse país. Depois, diversas pessoas passaram a considerar se o acidente seria uma fatalidade ou representaria uma consequência divina devido ao fato de Lula ter misturado política com o nome de Jesus no dia anterior durante o seu comício. Entretanto, um outro vídeo que voltou a viralizar na internet traz uma profecia feita há cerca de um ano atrás por um pastor norte-americano. Nessa revelação, o líder religioso já alertava sobre os acontecimentos futuros que viriam sobre o Brasil e, surpreendentemente, também avisou que Deus não ia permitir que Lula permanecesse por muito tempo no governo do país por intervenção divina. Por fim, será que esta profecia está realmente começando a se cumprir? Ou tudo isso não passa de uma mera coincidência? Assista ao vídeo na íntegra e tire as suas próprias conclusões. Enquanto eu estava orando, I was taken in the spirit. eu fui levado I was taken in no the Espírito I was taken in the spirit to South America, e eu fui trazido para a América do Sul, where I saw the same demonic spirit that had laid waste to the nation of Venezuela aonde eu vi que o mesmo espírito demoníaco que estava assolando a nação da Venezuela was attempting to go through an open door of governmental corruption in estava Brazil. tentando entrar na porta do governo pela corrupção do Brasil. But the Lord spoke to me O Senhor falou para mim and said He will not allow Brazil to taste of the same fate that Venezuela has seen. que o Brasil não terá o mesmo destino que a Venezuela teve. I saw a demonic spirit Eu vi um espírito demoníaco that looked like to me que parecia para mim, to be like a octopus. que parecia um polvo.
And it was trying to go through an open door of corruption. Estava tentando entrar através da porta da corrupção. It was laying waste in Venezuela. Estava ali na Venezuela, assolando a Venezuela. But I heard the Lord say, Mas escutei o Senhor dizer: I will remove the one who stands in power eu vou remover aquele que está no poder and close the door before this demonic spirit can shift and sift the nation of Brazil. e eu fecharei a porta antes que esse espírito demoníaco entre e mude a nação do Brasil. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. The Lord says, yes. The Lord says, yes, I will close the door to corruption O Senhor disse: sim, eu vou fechar a porta para a corrupção and restore the nation to blessing, e restaurar a bênção da nação, because my people have called upon my name and I've heard their cry. porque o meu povo tem clamado pelo meu nome e eu tenho ouvido o clamor deles. They have called upon my name and I have sent my comforter, Eles têm clamado pelo meu nome e eu enviei o confortador, even the spirit of truth, o Espírito da verdade, that will continue to reveal that which is hidden and unseen in secret meetings. que continuará a revelar tudo aquilo que está escondido em encontros secretos. The Lord says that I will restore to Brazil the years that the locust has eaten, O Senhor diz: eu vou restaurar ao Brasil os anos que o gafanhoto tem comido, even that the palmer worm has stolen, even the cankerworm has stolen. até aquilo que o devorador tem roubado. The Lord says that you will eat plenty and be O satisfied. Senhor diz: você comerá em abundância e será satisfeito. And the finances of this E nation as finanças desta nação will once again return. vai de novo retornar. The prosperity A prosperidade that has slipped through many of your hands in the past que saiu da mão de muitos de vocês no passado will only seem as seeds for blessing that will come. vão parecer apenas sementes para as bênçãos que hão de vir. For the Lord says, for unless a seed falls into the ground and dies, Porque o Senhor disse: a menos que uma semente caia no solo e morra, there can be no harvest. não pode haver colheita. But even as some have felt the burden of death was to come to them, Mas assim como muitos sentiram o fardo da morte vindo até eles, the Lord says, I will cause the resurrection power to spring you back to life. o Senhor diz: eu vou causar que o meu espírito da ressurreição venha de novo sobre você para trazer vida. The people of this land will rise and praise the name of the O Lord. povo desta terra se levantará e louvará o nome do Senhor. Yes, you will shout. Sim, vocês gritarão: The Lord has dealt wonders for us. o Senhor agiu maravilhosamente conosco. And the Lord says that you will never be ashamed E again. o Senhor diz que você não será envergonhado novamente. The Lord says that there is a great harvest of souls O Senhor diz que tem uma grande colheita de almas that is coming to this que nation. está vindo nesta nação. The Lord says you will know that I am in the midst of Brazil. O Senhor diz que você saberá que eu estou no meio do Brasil. Yes, even Brasilia, the Lord Até says. mesmo Brasília, o Senhor diz. And that I am the Lord your E eu God. sou o Senhor teu Deus. And again I say to my E people, de novo eu digo para o meu povo: you will never be ashamed again. você não se envergonhará novamente. And it shall come to pass, E acontecerá, after I have removed this man from office, depois que eu tirar este homem do poder, by the power of my pelo Spirit, poder do meu Espírito, that I will pour out my que eu Spirit derramarei meu Espírito upon all flesh in sobre this toda a carne nation. nesta nação. And I will raise up godly leaders E eu levantarei líderes de Deus that will follow after my heart, que seguirão meu coração. even like my servant David, who was after my own heart. Assim como Davi seguiu meu coração, So I will raise up David in your midst, eu levantarei Davi no seu meio. and he will follow after me. E ele seguirá após mim. A mighty rushing wind will sweep again, Vento impetuoso soprará novamente. and a great wave of revival will begin. E uma grande onda de avivamento acontecerá. Começará. Heaven will engage O céu vai se conectar and invade this earth. e invadir esta terra. People will fill every church As pessoas encherão as igrejas. as I give birth to a fresh move of my spirit. Eu darei luz a mover fresco do meu espírito. Even in the streets and the bars, Até mesmo nas ruas e nos bares. I will invade and people will fall down and get saved. Eu invadirei e pessoas cairão e serão salvas. The Holy Spirit's fire O fogo do Espírito Santo will spread to the four corners of the nation again. se espalhará nos quatro cantos da nação novamente. Stadiums will be filled with praise Estádios serão cheios de louvor and adoration to my Son, e adoração ao meu filho. and signs and wonders will be done. E sinais e maravilhas acontecerão. The Lord says, Brazil, I say to you, get ready, O Senhor diz: Brasil, prepare-se, for I have reserved the best for pois eu last. tenho reservado o melhor para o final. Your greatest days of revival and outpouring will come to Os pass. seus melhores dias de avivamento e derramado do Espírito acontecerão. Tem pessoas que foram até a porta do hospital, inclusive perguntar se o presidente Lula já havia morrido. Esses são um daqueles que esperam
que o presidente deixe de existir. Já morreu? Isso pode demorar a morrer ladrão, né? Mas o Tony de Paula usou o microfone da tribuna lá da Câmara dos Deputados justamente para alertar os cristãos de que não se pode esperar a morte do presidente, até porque não se pode querer para os outros aquilo que não quer para si. E também alertou, segundo a palavra de Deus, aquilo que devemos desejar até mesmo para aquelas pessoas que não gostamos. Ou eu deveria, como cristão, desejar a morte de Lula ou que algo ruim acontecesse com ele? Se o presidente Jair Messias Bolsonaro, na época presidente ou fora da presidência, tivesse sofrido um acidente ou tivesse ido para o hospital, passado por algum procedimento cirúrgico gravíssimo, como passou o presidente Lula, eu estaria aqui prestando a minha solidariedade e o meu desejo pelo pronto restabelecimento de Jair Messias Bolsonaro. E eu fico pensando, por que eu não posso fazer isto quando a situação é com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Ou eu deveria, como cristão, desejar a morte de Lula ou que algo ruim acontecesse com ele? Na verdade, nós precisamos compreender que, como cristãos, nós precisamos agir como cristãos. Se o cristão não deseja o bem de Lula, é porque o Messias dele é outro, não é o Senhor Jesus. A gente não deseja para os outros o que não quer para a gente. Se tu não quer para ti, para que desejar para os outros? Então eu posso divergir das pessoas, eu posso discordar das pessoas, mas eu não posso desejar o mal para as pessoas, porque eu não quero o mal para mim. As pessoas podem divergir de mim enquanto eu posso divergir delas. Agora, se eu desejar o mal para elas, eu autorizo que elas desejem o mal para mim. Eu tenho sido um lutador, presidente Pompeu, para que nós voltemos a ser igreja do Senhor Jesus, para que nós venhamos a lutar, para voltarmos a sermos igreja e cumprirmos o nosso papel. Eu tenho sido bombardeado já há algumas semanas, porque estive no Palácio do Planalto orando pelo presidente da República. Mas, deputado Pompeu, esse é o nosso papel como igreja. No dia que nós deixarmos de orar por uma autoridade, ou selecionarmos quem é de Deus ou quem não é de Deus, de acordo com o nosso viés político, nós deixamos de ser igreja. Portanto, a nossa solidariedade ao presidente Lula, uma boa recuperação a ele, independentemente se estamos próximos ou não ao governo, se somos oposição ou situação. Mas como cristãos, nós não podemos ter dois lados, o nosso lado é um só, é o lado do amor.